A proteção divina é real. Deus te guarda em segredo e te dá vitória. Você pode estar olhando para a sua vida agora e pensando que os seus problemas são grandes demais para suportar. Talvez o peso das dívidas, das discussões dentro de casa, da solidão que ninguém vê, ou até de um diagnóstico que tirou a sua paz, tenha feito você acreditar que não existe saída. É como se tudo ao redor gritasse que você chegou ao limite. Mas eu quero te revelar hoje algo que pode transformar a forma como você enxerga esse momento. Aquilo que parece maior do que você não é maior do que Deus. O que parece uma arma apontada para destruir sua vida já foi visto pelo Senhor, e Ele declarou que não prosperará. Isaías 54:17 nos lembra com firmeza: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E quando Isaías disse isso, não estava falando a pessoas que viviam dias fáceis. Ele falava a um povo que se sentia abandonado, ferido, esmagado pelas circunstâncias. Essa promessa nasceu no meio da dor, para provar que a vitória de Deus é real, mesmo quando tudo parece contrário. E se você se sente assim agora, saiba que essa palavra não ficou no passado. Ela atravessou gerações para chegar até você neste momento. E para que essa promessa seja viva e não apenas uma frase bonita, precisamos olhar para a história daqueles que já passaram pelo que você talvez esteja enfrentando. José, por exemplo, conheceu a rejeição de perto. Foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e jogado em uma prisão por um crime que não cometeu. Tudo isso parecia dizer que sua vida tinha acabado. Mas Deus o estava guardando em segredo até o tempo certo da revelação. Davi também viveu essa realidade. Ele foi subestimado, perseguido e tratado como inimigo pelo rei a quem serviu com fidelidade. Quantas vezes Davi teve que se esconder em cavernas sem saber se veria o sol do dia seguinte. Mas, mesmo cercado de inimigos, a promessa de Deus o sustentava. E Jacó? Ele fugia do próprio irmão, carregado de medo, culpa e incerteza. Sozinho no deserto, deitou a cabeça sobre uma pedra e naquela noite descobriu que não estava sozinho. O céu estava aberto sobre ele. Essas histórias não são apenas relatos antigos, são testemunhos vivos de que a proteção de Deus é real. Elas mostram que, mesmo quando tudo ao redor parece dizer que você não vai aguentar, há uma mão invisível sustentando seus passos. E é essa mesma mão que hoje te levanta. O Senhor não mudou e a promessa continua. Nenhuma arma que se levante contra você terá poder para vencer. Talvez você se identifique com José, ferido por aqueles em quem confiava. Talvez se sinta como Davi, alvo de injustiças que não mereceu. Ou talvez esteja como Jacó, com medo do amanhã e sem saber qual caminho seguir. Eu quero que você entenda, não importa qual seja a sua dor, ela não é o fim da sua história. Porque existe uma promessa que atravessa os séculos e chega até você. A vitória já foi decretada. Por isso, eu te convido a ficar comigo até o final deste vídeo. Porque o que vamos explorar juntos não é apenas um texto, mas uma chave que pode reposicionar sua fé. Nos próximos minutos, você vai enxergar como Isaías 54:17 se conecta com a vida de José, Davi e Jacó, revelando que Deus tem um padrão. Ele protege em silêncio, esconde em segredo e revela no tempo certo. Essa jornada vai crescer em intensidade até o ápice, onde você entenderá que não apenas sobreviveu, mas que foi guardado para vencer. Então respire fundo, abra o coração e prepare-se. Porque o que vamos mergulhar aqui não é teoria, é vida real. É promessa viva, é direção prática para os dias em que o medo insiste em te paralisar. E se você permanecer até o fim, vai experimentar uma revelação que pode mudar a forma como você encara as batalhas que enfrenta hoje. Porque nenhuma arma terá poder de escrever o último capítulo da sua história. Na introdução,
nós vimos que Isaías 54:17 declara uma verdade poderosa: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Essa não é apenas uma frase de encorajamento, é uma promessa que atravessa séculos. Mas para que ela faça ainda mais sentido na sua vida, precisamos voltar ao momento em que foi dita, porque entender o contexto em que essa palavra nasceu nos ajuda a perceber o quanto ela é viva e aplicável para o que enfrentamos hoje. Isaías foi levantado por Deus em dias difíceis, quando o povo de Israel carregava cicatrizes profundas. Eles tinham vivido a dor do exílio, a vergonha da derrota e a sensação de terem sido esquecidos pelo próprio Senhor. A nação parecia quebrada, sem forças para recomeçar. É exatamente nesse ambiente de fragilidade que Isaías se torna a boca de Deus. E no meio de tantas advertências e chamadas ao arrependimento, surge também a promessa de restauração. O povo precisava ouvir que sua história não terminaria em vergonha e que todo ataque preparado contra eles não teria poder de definir o seu futuro. Quando Isaías falou de arma forjada, ele não estava descrevendo apenas um perigo qualquer, mas algo cuidadosamente planejado para ferir. É como se Deus dissesse: eu sei que há planos contra você, mas nenhum deles terá sucesso. A promessa não nega a existência da luta, mas garante a vitória. Isso é importante, porque às vezes pensamos que a fé nos livrará de passar por aflições, quando na verdade ela nos sustenta dentro delas. E foi isso que Isaías anunciou. Armas poderiam até ser levantadas, mas não prosperariam diante do cuidado de Deus. Esse padrão se repete nas histórias de José, Davi e Jacó. José enfrentou armas forjadas pela inveja dos irmãos, que o venderam como escravo e tentaram apagar os sonhos que Deus havia colocado em seu coração. Davi viveu sob a mira das armas de Saul, que usava seu poder de rei para persegui-lo e tentar destruí-lo, mesmo depois de Davi ter sido um servo leal. Jacó caminhava com medo da vingança de Esaú, acreditando que a sua vida podia acabar a qualquer momento. 3 homens diferentes, em tempos diferentes, mas todos experimentaram a mesma verdade. Os ataques vieram, mas não tiveram a palavra final. É isso que o contexto bíblico nos mostra. Deus sempre se revela no cenário mais improvável. Isaías declarou vitória a um povo que se sentia derrotado. José descobriu que o Egito seria o palco de sua exaltação, depois de anos de silêncio e injustiça. Davi foi preparado nas cavernas antes de sentar no trono. Jacó, de fugitivo cheio de medo, foi transformado em Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. O fio que une essas histórias é a fidelidade do Senhor, que não permite que as armas levantadas determinem o fim de quem Ele escolheu. E essa mesma realidade se aplica a nós hoje. As armas podem assumir formas diferentes: palavras de crítica, diagnósticos médicos, traições inesperadas, dívidas que parecem não ter solução. Mas assim como aconteceu com Israel, José, Davi e Jacó, a promessa continua. Nada disso terá poder de apagar o que Deus já escreveu sobre você. O contexto histórico não é apenas uma lição distante, é um espelho daquilo que enfrentamos diariamente. Por isso, compreender como essa promessa nasceu nos dá confiança para prosseguir. Ela não foi dada em tempos de paz, mas em tempos de guerra. Não foi dita para um povo forte, mas para um povo quebrado. Essa promessa foi liberada no meio da dor para provar que o cuidado de Deus não é teórico, mas prático. E se foi assim lá atrás, é também assim agora. E é exatamente aí que precisamos dar o próximo passo. Porque compreender o contexto é importante, mas sentir a dor humana na pele é o que realmente nos conecta com essas histórias. E é nesse terreno de lágrimas, de noites insones e de dúvidas profundas que Deus decide revelar a grandeza da sua promessa. É para lá que nós vamos agora.
mergulhar na dor humana para descobrir como ela se torna o palco da vitória de Deus. Há um momento em nossa jornada em que a dor parece falar mais alto do que qualquer promessa. Talvez você já tenha experimentado isso. Aquela sensação de vazio no peito, como se algo tivesse sido arrancado de dentro de você. É como se a vida perdesse o brilho e até as cores ao redor se tornassem opacas. O medo, quando se instala, é como uma sombra que acompanha cada passo. A ansiedade se torna um peso constante, tirando o sono, acelerando o coração, roubando a paz. E a injustiça, quando nos atinge, deixa marcas profundas que parecem nunca cicatrizar. Essa é a dor humana, a parte da vida que preferiríamos evitar, mas que cedo ou tarde todos enfrentamos. José conheceu bem essa realidade. Imagine ser traído pelos próprios irmãos, vendido como mercadoria por aqueles que deveriam protegê-lo. A solidão da escravidão, a sensação de ter sido abandonado pela família e até, quem sabe, por Deus, deve ter consumido seu coração em muitos momentos. Quantas vezes José deve ter se perguntado: por que comigo? Onde estão os sonhos que um dia tive? Essa é a dor da rejeição, que corrói a alma de dentro para fora. E talvez você conheça bem essa dor, porque também foi ferido por pessoas em quem confiava e ainda hoje carrega cicatrizes invisíveis. Davi, por sua vez, enfrentou outra face da dor humana, a perseguição e a injustiça. Ele havia servido fielmente ao rei Saul, havia lutado batalhas e vencido gigantes, mas foi tratado como inimigo. Quantas noites ele passou escondido em cavernas, ouvindo o som de soldados que o caçavam, apenas por inveja e medo de sua ascensão. Davi experimentou o que muitos de nós sentimos: a frustração de ser acusado injustamente, de ser alvo de ataques sem motivo, de ver portas se fechando sem explicação. Essa é a dor da injustiça, uma ferida que gera indignação e impotência. E Jacó, ao fugir de Esaú, carregava outro tipo de dor, o medo do futuro. Ele tinha deixado sua casa, seus pais, sua segurança e caminhava por terras desconhecidas. O coração dele estava dividido entre a culpa e o pavor. O que aconteceria com ele? Será que sobreviveria? Quantas noites deve ter dormido sobre pedras, com lágrimas nos olhos, sentindo-se completamente vulnerável? Essa é a dor do abandono e da incerteza, quando não sabemos para onde ir, quando o amanhã parece escuro demais para ser enfrentado. Talvez seja exatamente essa dor que você esteja sentindo agora, porque os caminhos diante de você parecem fechados e o amanhã parece um inimigo. O fato é que a dor humana nos nivela. Ela não escolhe classe social, não respeita idade, não faz distinção entre homens e mulheres. Todos em algum momento conhecem a rejeição, a injustiça, o medo, a solidão. E quando estamos nesse lugar, a fé parece distante. Oramos, mas o céu parece silencioso. Buscamos respostas, mas encontramos apenas mais perguntas. É aqui que muitos desistem, acreditando que Deus os esqueceu. Mas a verdade é que é exatamente nesse terreno árido que ele começa a preparar a revelação. A dor não é o fim, mas o espaço onde Deus planta sementes de vitória que ainda não conseguimos ver. Talvez, ao ouvir isso, você se lembre de momentos em que se sentiu exatamente como José, injustiçado como Davi, ou perdido como Jacó. E o mais difícil é que quando estamos na dor, tudo parece definitivo. As lágrimas parecem eternas, o sofrimento parece insuportável e a solidão parece irreversível. Mas é aí que o coração precisa ser lembrado. Nenhuma arma forjada prosperará. O problema não é a existência da arma, mas acreditar que ela tem o poder de nos destruir. A promessa já foi liberada, mas ainda estamos no meio do processo. E é nesse entremeio que a fé é provada. Ao compreender essa realidade, você percebe que a dor não é apenas um peso a ser suportado. Ela é, muitas vezes, o ponto de encontro entre a nossa fragilidade e a força de Deus.
Quando as nossas forças acabam, é aí que a mão do Senhor se revela. E se a dor está presente agora em sua vida, não é sinal de que Ele se esqueceu. É apenas o prelúdio de uma vitória que ainda está em construção. A dor humana é real, mas ela nunca terá a última palavra. Quando a dor aperta, a primeira reação do coração humano é buscar respostas. É natural, porque ninguém suporta viver muito tempo sem entender o porquê das coisas. Talvez você já tenha se perguntado: se Deus é comigo, por que estou passando por isso? Se Ele prometeu vitória, por que ainda não aconteceu? Essas perguntas ecoam no silêncio das noites e muitas vezes parecem não ter retorno. A alma clama por um sinal, por uma explicação, por algo que alivie o peso da espera. E nessa busca, muitas vezes corremos para os lugares errados. José poderia ter buscado atalhos. Ele estava preso, injustiçado, e poderia ter tentado se corromper, se vender a algum guarda para conseguir vantagens. Poderia ter desistido de seus sonhos, dizendo para si mesmo: talvez eu tenha sonhado alto demais, talvez não era para ser. Mas, mesmo sem entender, escolheu confiar. Davi também poderia ter seguido outro caminho. Quantas vezes ele teve Saul em suas mãos, vulnerável, e poderia tê-lo matado para tomar o trono. Era a oportunidade perfeita, o atalho mais rápido para a promessa que já tinha recebido de Deus. Mas Davi não cedeu, porque entendeu que cortar caminho não era o mesmo que receber o cumprimento da promessa. Jacó, no seu desespero, buscou o refúgio humano, fugindo da presença do irmão. Mas foi no meio da fuga que descobriu que a verdadeira resposta não estava em correr, mas em encontrar-se com o Deus que o esperava no caminho. A busca por respostas humanas muitas vezes nos leva a becos sem saída. Procuramos conselhos em pessoas que não entendem o que carregamos no coração. Buscamos segurança em recursos que não conseguem nos sustentar. Corremos atrás de atalhos que prometem alívio rápido, mas acabam trazendo ainda mais peso. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Em vez de resolver, piora. A verdade é que quando estamos feridos, a tentação de acelerar processos é muito grande. Queremos que a dor acabe logo, que a resposta chegue de imediato. Mas Deus trabalha em outro ritmo. Ele não se apressa para cumprir, mas também nunca chega atrasado. E o mais difícil nessa jornada é o silêncio. Porque existem momentos em que oramos, clamamos, choramos e parece que o céu permanece fechado. É nesse silêncio que muitos desistem, acreditando que Deus não está ouvindo. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é preparo. Foi assim com José, que passou anos na prisão antes de ser lembrado. Foi assim com Davi, que passou anos fugindo antes de sentar no trono. Foi assim com Jacó, que precisou se deitar sobre pedras para ver o céu se abrir. O silêncio não é o fim, é apenas o intervalo entre a promessa e o cumprimento. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento, buscando respostas, mas encontrando apenas portas fechadas. Questionando, mas recebendo apenas silêncio. Tentando encontrar atalhos, mas percebendo que eles só trazem mais dor. Se esse é o seu lugar agora, eu quero te encorajar. Não desista, porque é nesse ponto da jornada que Deus está prestes a revelar algo maior. O vazio que você sente hoje é o espaço que Ele está preparando para encher com a sua glória. O silêncio que parece insuportável é o prenúncio de uma voz que vai quebrar a escuridão. A busca por respostas nos mostra o quanto somos humanos, frágeis, limitados, mas também nos prepara para enxergar a grandeza da resposta de Deus. Porque quando finalmente ela chega, entendemos que não poderia ter vindo de outro lugar, que não era sobre nossos esforços, mas sobre a fidelidade dele. E é exatamente nesse ponto da caminhada que acontece a virada. Quando tudo parece perdido,
Quando não há mais forças, quando nenhuma saída humana funciona, é aí que Deus entra em cena e mostra que sua promessa é real. E é isso que nós vamos ver a seguir. O ponto de virada que muda a história, a chave que abre portas que ninguém pode fechar, a revelação que transforma lágrimas em vitória. Prepare o seu coração, porque é nesse exato momento da jornada que a promessa de Isaías se torna viva e o impossível se torna possível. É nesse exato momento, quando todas as forças parecem ter se esgotado, que a voz de Deus ecoa com clareza. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Essas palavras de Isaías não são apenas poesia antiga, mas o grito de vitória que atravessa o tempo para alcançar o seu coração hoje. Elas são o ponto de virada. Até aqui, falamos de dor, de silêncio, de busca desesperada por respostas. Mas agora é como se o céu se abrisse e a promessa fosse revelada em letras de fogo diante de nós. A arma pode ter sido construída, pode até ter sido levantada contra você, mas ela não terá poder de prosperar, porque a última palavra pertence ao Senhor. Imagine José, depois de anos de rejeição e injustiça, sendo chamado para interpretar o sonho do faraó. Um dia comum, em que ele ainda vestia as roupas de um prisioneiro, de repente se torna o palco de sua revelação. As correntes que o prendiam não puderam impedir o plano de Deus. A prisão parecia ter a palavra final, mas a promessa de vitória estava apenas esperando a hora certa para ser revelada. Essa é a imagem perfeita do ponto de virada. Um instante que muda toda uma história. Agora pense em Davi. Fugindo, escondido em cavernas, parecia condenado a viver como fugitivo para sempre. Mas em determinado momento, Deus muda o cenário. O mesmo homem que era caçado se torna rei, e aqueles que zombavam dele passam a se curvar diante da unção que carregava. A perseguição não foi capaz de cancelar o chamado. Nenhuma arma prosperou contra o ungido de Deus. O ponto de virada chegou, e com ele, a confirmação de que aquilo que o Senhor promete, ele cumpre. E Jacó, no meio de sua fuga, deitado sobre uma pedra, teve uma visão que mudaria sua vida para sempre. Ele viu uma escada ligando a terra ao céu e anjos subindo e descendo sobre ela. Ali, Deus lhe disse que não o deixaria até cumprir tudo o que havia prometido. Jacó acordou diferente, com uma certeza que antes não tinha. Ele saiu daquele lugar marcado por uma revelação. Mesmo sozinho, mesmo cheio de medo, ele estava debaixo de uma promessa que não poderia ser quebrada. Essas histórias não estão registradas por acaso. Elas nos mostram que o ponto de virada não vem quando tudo está sob controle, mas quando tudo parece perdido. Deus age exatamente na hora em que já não há mais força humana para resistir. Ele permite que as armas sejam forjadas, que os inimigos se levantem, que as circunstâncias pareçam contrárias, mas apenas para que a glória da vitória seja inconfundivelmente dele. O ponto de virada não é sobre nossa capacidade, é sobre o poder do Deus que nos guarda em segredo e nos revela no tempo certo. Talvez hoje você esteja no limite, acreditando que não há saída. Mas eu quero te dizer, a palavra de Isaías é para você. Nenhuma arma que foi preparada contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua mente, contra seus sonhos, terá sucesso. Ela pode até tentar, pode até machucar, mas não vai prosperar. Porque quem está por trás de você é maior do que qualquer arma levantada contra você. Esse é o momento em que a promessa deixa de ser uma ideia distante e se torna uma realidade para o coração. É como se Deus dissesse: eu sei que você chorou. Eu sei que você se sentiu sozinho, mas eu estive aqui o tempo todo e agora é hora de mostrar que a vitória já é sua. O ponto de virada é essa revelação. Não importa o tamanho da arma, ela não tem poder diante da fidelidade do Senhor. E a partir daqui, precisamos confirmar essa verdade.
não apenas com a história de Isaías, José, Davi e Jacó, mas com toda a palavra de Deus que ecoa em unidade. Porque quando diferentes textos apontam para a mesma direção, não resta dúvida. Essa promessa é sólida, é eterna, é para você. Quando Deus declara algo, Ele não deixa que suas palavras fiquem soltas no ar. A promessa de Isaías 54:17 encontra eco em muitas outras partes da Escritura, como se o próprio Senhor, ao longo dos séculos, estivesse nos lembrando: eu sou fiel, eu não mudo, eu cumpro o que digo. Essa confirmação é essencial, porque em dias de luta a mente insiste em duvidar. Precisamos ouvir a mesma verdade repetida em diferentes tons, como uma melodia que se renova a cada geração, para que a fé seja fortalecida. Veja o que Davi escreveu no Salmo 91, talvez o texto mais lembrado quando falamos de proteção divina. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse é o mesmo princípio de Isaías. As armas podem ser forjadas, os perigos podem se levantar, mas aquele que escolhe habitar na presença de Deus encontra um esconderijo seguro. Davi não falava apenas de teoria. Ele sabia o que era dormir em cavernas com inimigos ao redor, mas ainda assim sentir-se guardado. O Salmo 91 é a tradução poética daquilo que Isaías anunciou como profecia. O mal pode existir, mas não terá poder de destruir quem está escondido em Deus. E quando olhamos para Provérbios, encontramos a mesma confirmação. No capítulo 18, versículo 10, está escrito: o nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ela e está seguro. Aqui a linguagem muda, mas o coração da promessa é o mesmo. Armas podem ser levantadas, batalhas podem ser travadas, mas existe um refúgio seguro, o nome do Senhor. Não se trata de um amuleto ou de uma palavra mágica, mas da autoridade do próprio Deus, que protege aqueles que nele confiam. Essa torre não é frágil, não é passageira. Ela é firme, impenetrável, indestrutível. No Novo Testamento, Jesus confirma essa mesma verdade. Ele disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E note como essa declaração se conecta perfeitamente a Isaías. Jesus não esconde a realidade. As armas seriam forjadas, as aflições viriam. Mas assim como Isaías disse que elas não prosperariam, Jesus garante que a vitória já está assegurada, porque ele venceu. A cruz, que parecia a arma mais mortal contra o Filho de Deus, tornou-se o palco da maior vitória. O que o inimigo planejou para destruição foi transformado em redenção. Podemos ainda lembrar o que Paulo escreveu em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta retórica é uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Paulo, que sofreu perseguições, naufrágios, prisões, sabia bem o que era ter armas forjadas contra si, e mesmo assim, declarou com convicção: nada poderia prosperar contra aquele que tem o Senhor como aliado. Essa é a mesma promessa, agora em forma de certeza inabalável. Quando Deus está ao nosso lado, nenhum inimigo pode determinar o nosso fim. O que aprendemos então ao juntar Isaías, os Salmos, Provérbios, os Evangelhos e as cartas? Aprendemos que a palavra de Deus não se contradiz, ela se confirma. É como um grande mosaico. Cada parte revela um pedaço da imagem, mas quando juntamos tudo, vemos com clareza a obra completa. A promessa de proteção não é uma ideia isolada, é um fio dourado que percorre toda a Escritura, desde os patriarcas até Cristo. É o Senhor repetindo, de diferentes formas, a mesma verdade. Você não está sozinho, e nada que se levante contra você terá êxito. Talvez você precise ouvir isso mais de uma vez, porque as vozes do medo, da ansiedade e da dúvida são persistentes.
Mas é justamente por isso que a Bíblia repete essa promessa em tantos lugares. Para que quando a mente questionar, o coração responda com segurança: está escrito, Deus já falou, Ele já me garantiu a vitória. A palavra é o nosso antídoto contra as mentiras do inimigo. E essa confirmação abre espaço para algo ainda mais prático. Porque não basta apenas acreditar que a promessa existe, precisamos aprender como vivê-la no cotidiano. Como essa proteção se manifesta na vida real. Como ela se traduz em família, trabalho, finanças e saúde. Esse é o próximo passo da nossa jornada. Trazer a promessa para dentro da rotina e perceber que Deus não se limita ao extraordinário. Ele também age no simples, no ordinário, nos detalhes da vida. A promessa de Isaías 54:17 não foi escrita para ficar apenas nas páginas de um livro antigo. Ela foi declarada para se cumprir no dia a dia, nas situações que enfrentamos em casa, no trabalho, na saúde, nas relações. O Deus que sustentou José no Egito, Davi nos campos e Jacó no deserto, é o mesmo que se move nos corredores da sua casa, nas decisões que você precisa tomar, no silêncio da sua oração. Ele não é distante, ele é próximo. E a forma como essa promessa se manifesta no cotidiano prova que ela não é teórica, mas prática. Pense, por exemplo, em uma família que enfrenta brigas constantes. Palavras duras já foram ditas, feridas já foram abertas e parece que a casa deixou de ser refúgio para se tornar campo de batalha. Essa é uma arma forjada, a discórdia, a divisão, o desgaste emocional. Mas quando um dos membros da família decide colocar essa situação diante de Deus, algo invisível começa a mudar. A paciência aumenta, a sabedoria para responder em mansidão aparece, o coração encontra forças para perdoar. E aquilo que parecia ser o fim do lar se transforma em ponto de recomeço. Não porque os problemas sumiram de um dia para o outro, mas porque a promessa começou a se manifestar. A arma não prosperou. Agora pense em alguém que luta com as finanças. As contas parecem se multiplicar, os recursos não são suficientes e a ansiedade tenta dominar. Essa é outra arma forjada, o peso da preocupação. Mas quando essa pessoa decide confiar em Deus, mesmo dando passos pequenos, começa a ver portas se abrirem. Um trabalho inesperado surge, uma dívida antiga é renegociada, um recurso aparece de onde não se esperava. O quadro não muda por mágica, mas pela mão invisível de Deus que sustenta. Assim como José foi colocado na posição de administrar recursos em tempos de crise, o Senhor também capacita seus filhos a viverem com sabedoria e provisão, mesmo em meio à escassez. Na área da saúde, quantas pessoas já ouviram diagnósticos que pareciam sentenças? Essa também é uma arma forjada, o medo diante do impossível. Mas temos visto histórias de pessoas que, mesmo em meio a tratamentos dolorosos, experimentaram uma paz que não vinha de remédios, mas da presença de Deus. Em alguns casos, houve cura completa. Em outros, a vitória foi o fortalecimento interior que as fez atravessar processos que pareciam insuportáveis. É o cumprimento da promessa, porque a arma não teve poder de roubar a fé e a esperança. E ainda há os desafios internos, aqueles que ninguém vê: ansiedade, solidão, crises emocionais. Essas são armas silenciosas, muitas vezes mais dolorosas do que as visíveis. Jacó sabia o que era sentir medo sozinho no deserto, mas foi exatamente ali que Deus lhe mostrou que o céu estava aberto. Hoje, da mesma forma, Deus continua se revelando em meio às noites escuras da alma. É naquele momento em que você pensa em desistir que o Espírito Santo sussurra: eu estou aqui. É nesse ponto que a promessa se torna palpável, porque mesmo quando o coração não encontra forças, o Senhor se torna força suficiente. O mais importante é entender que viver essa promessa no cotidiano não exige grandes rituais. Não é sobre perfeição,
mas sobre entrega. É acordar e, antes de começar o dia, declarar em oração: Senhor, eu confio que hoje nenhuma arma prosperará contra mim. É diante de uma discussão, respirar fundo e pedir sabedoria. É ao sentir o peso da ansiedade, lembrar da torre forte que é o nome do Senhor e correr para ela em oração. São atitudes simples que transformam dias comuns em testemunhos extraordinários. Essa promessa é viva porque toca cada área da vida. Ela alcança o pai que luta para sustentar a família, a mãe que ora pelos filhos, o jovem que teme pelo futuro, o idoso que se sente esquecido. Todos podem experimentar o cuidado de Deus em suas realidades, porque a promessa não está limitada a um grupo específico, mas se estende a todos os que escolhem confiar. E quando entendemos isso, percebemos que não estamos falando apenas de sobrevivência. Estamos falando de transformação. O Deus que guarda não apenas impede que a arma prospere. Ele também nos ensina a viver de maneira diferente, mais leve, mais confiante, mais plena. Ele transforma corações endurecidos, abre caminhos fechados, fortalece mentes cansadas. Ele faz do comum o cenário para o extraordinário, e é justamente nesse ponto que a intensidade aumenta. Porque depois de ver a promessa se manifestar na prática, o coração se prepara para o ápice, a revelação profética, o momento em que a vitória deixa de ser esperança e se torna declaração. E é para esse lugar que nós vamos agora. Chegamos ao ponto em que tudo ganha um novo tom. Até aqui vimos a dor, o silêncio, as buscas frustradas, o momento da virada e até a forma como a promessa se confirma no dia a dia. Mas agora é hora de elevar a voz do Espírito e declarar em fé o que já foi decretado nos céus. É aqui que Isaías 54:17 deixa de ser apenas palavra lida e se torna espada afiada em suas mãos. É aqui que você precisa tomar posse e declarar sobre a sua vida: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Essa não é uma afirmação de otimismo humano, não é uma técnica de autoajuda, é uma revelação profética. Deus não disse que não haveria armas, Ele disse que nenhuma prosperaria. Isso significa que você pode até ver inimigos se levantarem, sentir o peso das batalhas, ouvir vozes contrárias, mas nada disso terá autoridade para determinar o fim da sua história. Quem determina é o Senhor. E quando Ele fala, a palavra não volta vazia. José viu isso quando saiu da prisão para o palácio. Davi viu quando deixou as cavernas para assumir o trono. Jacó viu quando passou de fugitivo a patriarca de uma nação. Todos eles são prova viva de que a promessa é real. E hoje, você é chamado a viver essa mesma realidade. A arma que tentaram levantar contra sua família não terá êxito. A arma que prepararam contra suas finanças não terá poder. A arma que tentaram erguer contra sua saúde não prosperará. A arma que tentaram usar contra a sua mente não terá autoridade. Porque sobre você está a palavra eterna de um Deus que não mente. Preste atenção. Quando Isaías disse, nenhuma arma prosperará, ele estava liberando uma sentença definitiva. Não era um talvez, não era uma possibilidade, era uma certeza. É como se o Senhor já tivesse escrito a última página da sua história e nela estivesse gravado em letras de vitória. Ele venceu, ela venceu. Essa é a revelação profética que hoje invade o seu coração. Você não apenas sobreviverá, você será honrado diante daqueles que disseram que não daria certo. Eu declaro em nome de Jesus, você será levantado no tempo certo. Seus inimigos verão que não era a sua força, mas a mão de Deus que te sustentava. Você não ficará preso à dor, não ficará marcado pela derrota. O Senhor vai transformar o que parecia vergonha em testemunho, o que parecia fracasso em dupla honra, o que parecia fim em recomeço. Ouça bem, essa promessa não é frágil. Ela não depende de circunstâncias favoráveis.
Ela não se dobra diante da pressão do mundo. Ela permanece firme porque foi estabelecida pelo próprio Deus. E quando ele declara, os céus e a terra obedecem. Nenhuma arma, por mais bem planejada, pode quebrar o decreto do Senhor. Esse é o ápice da revelação. É o momento em que sua fé precisa se levantar, não como quem espera passivamente, mas como quem declara ativamente. Levante a voz do seu espírito e diga, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Nenhuma arma prosperará contra mim. Diga isso sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre sua saúde, sobre seus sonhos. Declare isso sobre cada área da sua vida. Porque quando a palavra profética é liberada, ela abre caminhos que pareciam fechados e estabelece vitórias que pareciam impossíveis. Agora, o coração está pronto. O que antes era dor, agora é esperança. O que antes era silêncio, agora é voz profética. O que antes era peso, agora é promessa viva. E isso nos conduz ao próximo passo, a transformação esperada. Porque toda revelação traz fruto e toda promessa cumprida gera mudança. É hora de enxergar como a sua vida pode ser diferente depois de receber essa palavra. Quando a promessa de Isaías 54:17 desce do papel para o coração, algo começa a mudar de forma profunda e irreversível. Não é apenas uma emoção passageira, é transformação real. Aquele que antes vivia dominado pelo medo, começa a caminhar com confiança. Quem antes se via derrotado passa a se levantar com postura de vencedor. É como se os olhos, antes cegos pela dor, agora enxergassem que sempre houve uma mão invisível guiando os passos. Esse é o fruto da revelação, a transformação da mente, do coração e da maneira de viver. Antes da promessa se tornar viva, José era apenas um jovem injustiçado, carregando as marcas da rejeição e da prisão. Mas depois se levantou como governador de uma nação, não apenas administrando recursos, mas trazendo salvação para sua família. O antes e o depois de José é claro. De esquecido passou a ser lembrado, de rejeitado passou a ser honrado, de prisioneiro passou a ser príncipe. Essa é a marca da transformação que a promessa de Deus produz. Com Davi, a mudança foi tão evidente quanto poderosa. O antes era de fugas, cavernas e noites mal dormidas, sempre olhando por sobre o ombro para ver se os inimigos o alcançavam. O depois foi o trono, a coroa, a confirmação pública de que ele não era apenas um guerreiro, mas o homem segundo o coração de Deus. O que era perseguição se transformou em honra. O que era ameaça de morte se transformou em vida abundante. A arma foi levantada, mas não prosperou, e Davi se tornou testemunha viva disso. Jacó também experimentou essa virada. O antes era marcado pelo medo, pela fuga, pelo peso da culpa. O depois foi marcado pelo encontro com Deus, pela nova identidade, pela certeza de que não caminhava mais sozinho. De fugitivo, tornou-se patriarca. De inseguro, tornou-se pai de uma nação. A transformação foi tão radical que até seu nome mudou. Isso nos ensina que a promessa não apenas protege, mas redefine quem somos. E essa mesma transformação é oferecida a você. O antes talvez seja a ansiedade, o medo, a insegurança, a luta diária para manter as coisas de pé. Mas o depois pode ser paz que excede todo entendimento, confiança renovada, coragem para enfrentar o que antes te paralisava. Não significa ausência de lutas, mas presença constante de vitória. O mesmo Deus que mudou as histórias de José, Davi e Jacó quer escrever uma nova página na sua vida. Feche os olhos por um instante e imagine como seria viver essa transformação. Imagine acordar pela manhã sem o peso da preocupação, mas com a convicção de que está guardado. Imagine entrar em sua casa sabendo que a presença de Deus já está ali, protegendo cada canto.
Imagine enfrentar problemas no trabalho com a certeza de que a arma pode ser levantada, mas não terá poder sobre você. Imagine olhar para os desafios da saúde ou das finanças e, em vez de medo, sentir a paz que vem de saber que o Senhor já declarou vitória. Esse é o convite. Sair do antes, marcado pela dor, para viver o depois, marcado pela promessa. A diferença é radical, porque não é produzida pela força humana, mas pela fidelidade divina. A transformação não é apenas interna, ela se manifesta também no modo como você se relaciona, como toma decisões, como enxerga a vida. Quem recebe essa promessa não anda mais cabisbaixo, mas de cabeça erguida, não porque confia em si mesmo, mas porque sabe em quem tem crido. Essa visão de transformação prepara o coração para o fechamento desta jornada, porque toda promessa precisa ser selada em oração, e é isso que vamos fazer a seguir. Vamos entregar nossas lutas, declarar nossa confiança e selar diante de Deus que cremos na vitória já decretada. Mas antes da oração, guarde essa imagem no coração. Você não é mais refém do medo, você é herdeiro da promessa. O seu depois já começou. Chegamos ao fim desta jornada, e talvez o seu coração esteja mais leve agora do que quando começamos. Vimos juntos que a dor é real, mas a promessa também é. Isaías declarou, José confirmou com sua vida, Davi testemunhou em suas vitórias, e Jacó experimentou no deserto. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Essa não é uma frase para momentos fáceis, mas um decreto para os dias em que tudo parece ruir. É a certeza de que, mesmo quando as armas são erguidas, o Senhor permanece como escudo ao seu redor. Quero que você leve consigo uma verdade clara. Você não está sozinho. O mesmo Deus que sustentou aqueles homens de fé é o que hoje sustenta você. As lágrimas que derramou não foram desperdiçadas. O silêncio que enfrentou não foi abandono, mas preparo. E a dor que parecia insuportável não será o fim da sua história, porque existe uma promessa escrita nos céus a seu respeito. Nenhuma arma prosperará. Agora, eu quero orar com você. Feche os olhos, se puder, e repita comigo. Senhor, eu entrego diante de Ti todas as minhas batalhas. Eu coloco em Tuas mãos as armas que tentaram levantar contra mim. Eu declaro, em nome de Jesus, que nenhuma delas prosperará. Eu recebo a Tua promessa, eu creio na Tua proteção, eu confio na Tua fidelidade. Senhor, fortalece o meu coração, abre os meus olhos para enxergar que estou guardado por Ti. Eu não caminharei mais em medo, mas em confiança. Eu não viverei mais preso à dor, mas livre na Tua vitória. Enquanto eu oro, eu declaro em fé. Eu confio. E escrevo isso agora nos comentários como um ato de entrega e esperança. Amém. Enquanto você ora, algo poderoso acontece. Sua fé se move, sua declaração se torna semente e sua história começa a ser reposicionada. Por isso, eu quero te convidar a não apenas ouvir, mas agir. Escreva nos comentários, eu confio. Essa é a sua declaração pública de fé. E cada vez que você escreve, está confirmando diante de Deus e de todos que a promessa é sua. E se essa mensagem falou com você, eu quero te pedir 3 coisas simples, mas poderosas. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé. Curta este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para levar esperança a quem já não vê saída. A jornada não termina aqui. Nos próximos vídeos, vamos continuar mergulhando em promessas que transformam a vida, em histórias que mostram como Deus age no secreto e em revelações que fortalecem o coração. Fique com a certeza, as armas podem ser forjadas, mas não terão poder sobre você, porque o Senhor é a sua proteção e a sua vitória.
Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E que cada passo que você der a partir de hoje seja guiado pela convicção de que nenhuma arma prosperará contra você.